Boa tarde a todos. Então, dando continuidade na nossa programação, nós iremos dar início à palestra Avaliação Nutricional e Atendimento Clínico em Pacientes Veganos, que será ministrado pela nutricionista Sara Grotti. A Sara Grotti, ela é filha da casa, é nutricionista graduada pela Universidade Federal do Acre. Ela está se especializando, dando continuidade na nossa programação. Ele está se especializando na palestra da gastronomia vegetariana e atualmente atende na clínica Alimentares o público vegetariano e na clínica Espásio Psique com foco em tentantes, gestantes e pós-parto. Sara, nós gostaríamos então de agradecer a sua participação. É um imenso prazer tê-la aqui conosco. Nós nos sentimos bastante honrados, né, de saber da sua atuação profissional e também de saber da sua disponibilidade em participar com a gente das atividades dessa segunda semana acadêmica do curso de nutrição. Então, você tem 1 hora para fazer sua apresentação. Se terminar mais cedo, não tem problema, que nós vamos abrir para os questionamentos. Fique à vontade, porque essa casa é sua também, tá? Tá bom. Boa tarde, gente. Boa tarde, alunos, professores, os técnicos que estão aí, o público de fora, né? Muito obrigada por estarem aqui, escolherem escutar essa palestra, né? Que particularmente eu escolhi esse campo do vegetarianismo por conta da necessidade, né, que eu senti que a graduação não proporcionou. A gente teve essa pincelada na graduação, mas eu sentia que eu precisava de mais, então por isso que eu fui para este rumo, né? Então vamos lá, deixa eu só compartilhar a tela com vocês. Será que já está compartilhando? Tá tudo certo aí, produção? Desculpa, gente, é tudo muito novo, né? A gente não sabe direito. Então, o assunto da palestra é avaliação nutricional e atendimento clínico em paciente vegano, né? E uma coisa nova, na nossa cidade ainda não tem, né? Não tem muito essa experiência, eu senti carência nisso, por isso eu resolvi ir para este campo. Não quer dizer que não atenda a outros públicos, o emagrecimento, que nem na clínica que eu também atendo, né, a outra que é gestantes, tentantes. Então, um pouquinho de mim, fui graduada, né, formei na UFAC em 2019, ano passado, e nisso já engatei a especialização. Atualmente estou fazendo atendimento na clínica e consultoria alimentares, né, funciono, tem esses 2 objetivos, e também no atendimento a gestantes, tentantes pós-parto na clínica Espásio, como a professora Fernanda falou. Né? Então, vamos dar início. O significado eu trouxe para vocês de vegetarianismo. É o adjetivo que se refere ao vegetarianismo, ao regime alimentar de quem não come carne e se alimenta somente de vegetais. Regime vegetariano. Substantivo masculino, indivíduo que se alimenta somente de vegetais. Mas, né, com o passar do tempo, esse regime de comidas, de comer só vegetais, mudou, evoluiu, né? A gente vai ver mais um pouquinho na frente. Então, diversos estudos mostram o benefício de uma dieta, de uma alimentação, de um estilo de vida vegetariano. Entre eles, os benefícios, né? Diminuição de cardiopatias, cânceres, principalmente diminuição da prevalência de câncer de próstata e de colo, né? Obesidade,
diabetes mellitus, doença na vesícula, diminuição das doenças da vesícula biliar e hipertensão arterial. Isso tudo são alguns benefícios que a dieta, o estilo vegetariano, vou chamar de estilo vegetariano, pode trazer, né? Aqui eu trouxe um estudo onde eles avaliaram, né, avaliou 65 vegetarianos e constataram que 60%, mais de 60% eram eutróficos, quase 70% tinham a circunferência abdominal dentro dos parâmetros normais, 92% apresentavam níveis pressóricos normais, né, pressão arterial normal. 26% foram classificados como anêmicos, né, isso a gente vai ver mais para frente, e mais de 60% dos vegetarianos tinham níveis plasmáticos de colesterol total e LDL, que é o que a gente chama o LDL de colesterol ruim, né, mas tudo nos conformes, se ele tiver em parâmetro, e cálcio dentro dos parâmetros normais. O mesmo se observou em relação a triglicérides, 81%, glicemia, proteínas totais e albumina, mostrando um pouquinho, né, dos benefícios que eu falei, o que uma dieta vegetariana pode estar trazendo. Os tipos, né, de dieta vegetariana, a gente chama vegano, mas tem as suas subclasses. O vegano em si é aquele indivíduo que não consome e que não veste produtos de origem animal, ou não come carnes em geral, ou não vestem, né, roupas que vêm de couro, que tenham passado por algum sofrimento animal. Isso é o vegano. Mas o vegetariano passou a existir 3 classificações. Primeiro, o ovo-lácteo vegetariano, né, que quem está começando opta por ele, que ele consome só ovos e produtos lácteos. E é mais tranquilo, é fácil. Depois, tem o lacto vegetariano, que só consome leite, e o ovo lacto vegetariano. E o ovo vegetariano, faltou aí uma correção, que só consome ovos. Existe também aqueles, né, que se arriscam a comer que se classificam como crudivorismo, que é aqueles que comem alimentos crus. Os alimentos só têm que passar, se for ao forno, tem que atingir uma temperatura de 40 graus e só, né? Então, meio que fica o alimento cru. E os frudivorismos são aqueles que têm a base de uma alimentação à base de frutas, ok? Tem que ter um acompanhamento, né? Em números, no Instituto Brasileiro, o IBOP, né, em 2012, ele fez a pesquisa e constataram que 15 milhões se declararam vegetarianos, que é 8% da população brasileira, na época, né, 2012. E depois essa pesquisa foi feita novamente, em 2018, e constataram aí que 29 milhões se declararam vegetarianos, o que é 14% da população. É um aumento aí de 75%, é muita coisa, né? A gente nem percebe. Com isso, eu quero trazer para vocês que ser vegetariano é essa primeira opção. É você comer comida de verdade, né? Produtos que venham da terra, de preferência in natura, frutas, castanhas, cereais, ovos, leite, né? Quem opta pela opção de ovo lácteo. E esse prato colorido lindo de se ver. Mas não é o que acontece. Quando a pessoa fala, sou vegetariano, ela começa a comer produtos muito processados, ultraprocessados, cheios de gordura trans, né? Trouxe aí algumas marcas, né? E aí, esse não é o objetivo, né? Quando a pessoa opta por ele, não é o objetivo do vegetarianismo. Alguns motivos ou razões para se tornar um vegetariano, né? Envolve muita coisa. Para alguns é só uma dieta, um jeito de viver, para outros é alguma coisa mais séria, né? Como a ética. A ética, a pessoa opta pela ética porque não quer consumir, comprar produtos que tenham passado por sofrimento animal, né? Então, tem todo isso por trás.
questão do meio ambiente. A gente sabe que a criação de gado, de suínos, galinha, tudo isso gera um custo muito grande para o meio ambiente, né? Desmatamento, emissão de gás carbônico, então gera um efeito muito grande, desperdício de água. Efeitos socioeconômicos, né? Uma dieta vegetariana, ao contrário do que muitos pensam, ela chega a ser mais barata, né? Então, pessoas optam por ela por ser mais barata. Aquela porção, aquele dinheiro que ia ser destinado à carne, não vai ser mais. O que hoje em dia, principalmente na pandemia, a carne aumentou muito de preço, né? E religião, tem os que optam por religião, né? Que a religião às vezes permite, mas tem um certo dia que não permite, ou passa a semana toda, né, comendo. Essa questão da religião. E saúde, como eu mostrei no início da apresentação, né? Vou ser vegetariano para melhorar minha alimentação. Nada mais além disso. Os cuidados que a gente precisa ter, né? O indivíduo vegetariano, ele pode apresentar deficiência ou excesso, dependendo da dieta, de ferro, ácidos graxos, zinco e vitamina B12. Né? Deficiências de ferro, vitamina D e vitamina B12 também são encontrados em indivíduos onívoros. Onívoros são aqueles que comem carne, tá? Durante a apresentação vai ter essa palavra, então quero que vocês já aprendam também. Então, mostra isso, essa frase mostra que não é só o vegetariano que tem carência, principalmente de B12. A pessoa que come carne também pode ter. A pessoa que come carne também pode ter deficiência de vitamina D, de ferro, né? Principalmente ferro, que a gente está vendo muitas políticas públicas que abordam isso, né? A suplementação de ferro para o público em geral. Então, fica aí um adendo para vocês que fazer o estilo vegetariano, ele pode apresentar deficiências, mas a pessoa que come carne também pode ter essas deficiências. Trouxe para vocês uns guias alimentares que tem pelo mundo, né? Tem no Brasil, América do Norte. Esses guias alimentares são destinados para a população em geral, principalmente também para o público vegetariano, no qual eles orientam, né? A como começar, o que fazer, o que comer, a quantidade dos alimentos. E o nosso guia, né, para os vegetarianos, ele traz de uma forma bem lúdica de como montar um prato vegetariano, o que é muito parecido, né, para quem come carne também, porque ali naquela porçãozinha de 25% de feijões e castanhas é dividido com carne, mas no vegetarianismo, não, tira a carne, é só a porção de proteína vegetal, 25% de cereais e batatas, cereais é arroz, milho, né, trigo, essa parte, e metade do prato sempre de legumes e verduras. Legumes cozidos ou crus, e verduras são os folhosos, alface, rúcula, couve, né? Essa parte dos vegetais. Então, é isso. É fácil, né? Ele traz de uma forma bem lúdica e para a população conseguir saber por onde começar. Vamos, então, começar a falar dos macro e micro, né, vitaminas e minerais que são um dos principais que a gente tem que tratar no vegetarianismo. O primeiro é a proteína, né, que tem como função a enzimática, hormonal e transportadora, ajudando as contrações musculares, além de fazer parte de diversas vias do metabolismo. Isso a gente, principalmente os estudantes, a gente sabe, né, que a proteína ali é essencial, principalmente também para aumentar a saciedade. É a segunda maior reserva de energia do corpo, ficando atrás da gordura, né, que é encontrada no tecido adiposo. Lembrando que reserva, né, primeiro é utilizada a gordura, depois a proteína. A primeira fonte de energia, carboidrato, enfim. Os alimentos de origem vegetal são as principais fontes para o indivíduo vegetariano. Origem vegetal são eles: feijão, soja, lentilha, ervilha, grão de bico. Né? São as principais fontes de origem vegetal de proteína, que a gente usa muito no plano alimentar vegetariano. Falando em proteína,
a gente sabe que a proteína é formada por aminoácidos, e esses aminoácidos são divididos em essenciais e não essenciais. Os essenciais são aqueles que precisamos ingerir para poder obter eles, e os não essenciais é que o organismo mesmo já consegue fazer, falando de grosso modo. Os aminoácidos essenciais são eles: triptofano, valina, fenilalanina, treonina, lisina, isoleucina, leucina, histidina e metionina. São aqueles que precisamos ingerir para poder ter o consumo de proteína adequado. Com isso, eu trago um ponto muito importante, principalmente para quem é aluno de nutrição e na hora de montar um plano alimentar precisa saber. Os cereais, né, arroz, milho, trigo, eles são pobres em lisina. E as leguminosas, que eu acabei de falar, feijão, grão de bico, lentilha, são pobres em metionina. Elas duas, quando se juntam, lisina e metionina, quando se juntam, formam o aminoácido essencial e que é melhor absorvido pelo corpo, né? Sem eles, sem a lisina, sem a metionina, não há uma formação completa da proteína. Sendo assim, eu costumo dizer que o feijão com arroz são feitos um para o outro, é o par perfeito. Por quê? O arroz é um cereal, ele vai completar o feijão, que é pobre em lisina, e o feijão é pobre em metionina, coisa que o arroz tem. Não sei se vocês estão conseguindo raciocinar, um completando o outro. Existe uma diversidade de combinações que podem ser feitas para equilibrar a ingestão de proteínas e suprimir suas carências. Por exemplo, a gente começa a trabalhar com as individualidades. Os indianos têm o hábito de cozinhar o arroz com lentilha. Os mexicanos misturam milho com feijão e países do Oriente Médio juntam o trigo e o grão de bico. Eu trouxe também para vocês outras combinações, né, que existem, que fazem o aminoácido se juntar com o outro para formar a proteína completa. Que é o arroz com tofu e vai ter mais para frente, tofu, miso e tempê são produtos de origem da soja, tá? Vem oriundos da soja. Então, arroz com tofu, massas e queijos, muesli e leite também é o derivado da soja, o muesli. Arroz e feijão, cuscuz e grão de bico, não parece ser uma boa combinação, né? Mas o cuscuz é derivado do milho, então vocês podem fazer essa analogia. Hummus é derivado do grão de bico, né? Uma pastinha de grão de bico. Então, juntando com pão árabe, trigo, né? Trigo, cereal. Cereais e queijos, patê de lentilha e pão. Quem não ingere ovos nem laticínios deve ter cuidado redobrado. Por quê? Apesar das suas vantagens, as proteínas vegetais são mal assimiladas no organismo. No entanto, essas combinações não precisam ser feitas na mesma refeição. Basta que esses alimentos sejam ingeridos ao longo do dia. Ou seja, não preciso pegar toda aquela minha porção de arroz, por exemplo, vou usar o arroz e o feijão, e jogar tudo no almoço. Porque eu vou ficar sem, porque é só ali que eu vou conseguir a fonte deles. Não, eu posso trabalhar, né, alimentos que contêm esses aminoácidos ao longo do dia, que eu consigo a ingestão de proteína diária, né, do paciente. E esse lance das proteínas vegetais são mal assimiladas no organismo, lá na frente eu vou falar uma estratégia, né, que tem que ser usada, né, porque senão a gente não tem absorção completa da proteína. Através do consumo da proteína vegetal, obtemos a quantidade necessária do dia. Não precisamos, vamos tirar da cabeça, desmistificar que só que eu tenho que comer carne para obter minha proteína. Não, a gente consegue atingir o consumo de proteína vegetal só com as leguminosas, os legumes, a salada, tá bom? Não precisem se preocupar que ia dar. O ovo-lacto vegetariano consegue mais, né? As outras classificações, a gente já tem que trabalhar aí mais de perto. Como? Por meio da variedade de fontes alimentares com alta disponibilidade,
né? Trabalhar com fontes que tenham alta biodisponibilidade da proteína. Quando ingerimos pouca proteína, o balanço nitrogenado diminui. E o que temos que fazer? Aumentar esse consumo de proteína, e neste caso, a proteína vegetal. Trouxe para vocês uma tabela, né, que a Associação Brasileira de Vegetarianismo, ele dispõe na internet e mostra que a carne dá para ser substituída tranquilamente pela porção da leguminosa. Por exemplo, um bife grelhado, uma porção de 64 gramas, né, uma unidade, é equivalente a 7 colheres de sopa de lentilha cozida. Ou, por exemplo, filé de frango, né, grelhado, uma porção de 100 gramas pode ser substituída ali por 8 colheres de sopa de ervilha. Daí vocês podem ver que é tranquilo, a gente consegue alcançar isso sim ao longo do dia, não precisa estar comendo carne. Carne cozida, 80 gramas de carne cozida, pode ser substituído por 5 colheres de grão de bico, né? De colheres de sopa de grão de bico. Vamos para o ferro. O ferro, ele participa de diversas vias metabólicas, entre elas ciclos de Krebs, né? Que a gente já escuta muito, cadeia respiratória e síntese de DNA. Como encontramos o ferro? Onde encontramos o ferro? Através da degradação da hemoglobina, o estoque, porque a gente faz estoque de ferro, e através da alimentação. Na alimentação, né, a gente pode estar encontrando nas folhas verdes escuras, espinafre, brócolis, pão integral, né, cereais integrais. O integral em si tem muito ferro. Nas frutas secas, damasco, fígado, ameixa, as leguminosas sobretudo, né, lentilha e feijões são excelentes fontes. Alimentos de origem vegetal são fontes de ferro não M, o que é menos disponível. Vou explicar para vocês o que é isso. O ferro, ele existe o ferro M, encontrado nos produtos de origem animal, e o ferro não M, que é encontrado principalmente nas leguminosas, que a gente fala que é origem vegetal. O ferro M, ele é mais disponível para nós no organismo. Ele é ingerido, ele já é absorvido quase que por completo. Já o ferro não M, ele não é tão biodisponível. Para a gente conseguir esse aumento da disponibilidade, conseguir aumentar a absorção dele, a gente precisa de algumas estratégias nutricionais, que a gente chama, né? Entre elas, tá mais para frente. Uma das principais é a adição de uma fonte cítrica na refeição. E eu costumo dizer, né, no almoço, coloca aí uma porção de fruta cítrica, laranja, kiwi, acerola, um suco de acerola, tangerina, né, que são alimentos que têm bastante vitamina C. Até o mamão também. Sendo assim, para os vegetarianos, as recomendações de ingestão de ferro são 2 vezes maior que aquelas para o onívoro. Por que justamente isso? Como o ferro não é tão biodisponível, não é tão absorvido por completo, a gente tem que fazer, lá na hora de montar o plano alimentar, fazer esse cálculo, né? Se a ingestão de ferro para um indivíduo normal é X, eu vou fazer para um indivíduo vegetariano 2X. O tipo M é absorvido na faixa de 15 a 30% no trato gastrointestinal. E o tipo não M é absorvido apenas 2 a 20%. Eu acabei de falar, né? Alguns inibidores do ferro, que é o cálcio, fitatos, polifenóis, taninos, oxalatos, excesso de minerais, como zinco, cobre e manganês. Existem métodos que fazemos, que eu passo, que é orientado na hora ali da consulta, para o paciente deixar as leguminosas de molho, principalmente as leguminosas de preferência, porque é ali que a gente tem a principal fonte de ferro e também tem grande quantidade de inibidores desse ferro. Engraçado, né? No mesmo nutriente tem o bom e o ruim. Então, a gente faz o quê? Uns métodos para diminuir esses fitatos, trouxe o exemplo dos fitatos, que a gente pode deixar de molho pelo menos 12 horas,
Moagem, germinação. Essa germinação molha o grão, deixa ele molhadinho e dispõe ele sobre uma bancada com pano, todos, não um por cima do outro, senão pode mofar, mas todos assim, né, no pano, encostando no pano. E ele vai germinar, mais ou menos de 3 a 5 dias já começa a germinação e faz o consumo. Fermentação e tratamento térmico. São alguns métodos que a gente utiliza para diminuir os fitatos, mas também dá para diminuir taninos, oxalatos também. Aí vem a dica, é adicionar ácido ascórbico, que é a vitamina C, e proteínas, para potencializar a absorção do ferro não M, o ferro que vem de proteína vegetal. 75 miligramas de vitamina C aumenta a absorção de ferro não M em até 3 a 4 vezes. É muita coisa. Outros potencializadores, né, que a gente usa também, frutose, ácido lático. Ácido lático vem muito de queijos azedo, leite azedo, proteína animal, metionina, lisina, histidina, esses 3 são aminoácidos, vitamina A e ácido málico. O ácido málico a gente pode estar encontrando aí na maçã e na pera. Então, falar para o paciente ingerir também uma maçã, uma pera depois do almoço ou jantar, né, que é o recomendado, é muito bom. Trouxe também a quantidade, né, que eu tirei essa foto do livro da Philip, e ela mostra, por exemplo, vamos pegar um homem maior de 18 anos, né, essa faixa de adulto, e com uma fatia de pão integral ela consegue uma fonte, assim, legal de vitamina, de ferro, desculpa. Aí ela traz as porções, necessidade de ferro, por faixa etária e a fonte alimentar. É muito interessante. Mostrando também que a gente consegue fonte de ferro sem precisar estar ingerindo carne. Orientações nutricionais que a gente também dá para esses pacientes. Evitar bebidas que contenham cafeína com as principais refeições, né? Elas, café, chá, cacau, chás de ervas, né? Chá preto, chá verde, chá branco. Tem muita concentração de cafeína e a cafeína atrapalha a absorção do ferro. Deixar em molhas leguminosas, pelo menos 12 horas. Cereais e bebidas enriquecidas com ferro, é muito bom também estar tomando. Pães integrais e soja fermentada, né? No caso, tempê e miso, são ótimas fontes de ferro. E Kumari, 2004, trouxe um estudo que mostra que feijões feitos em panela de ferro aumenta a quantidade de ferro naquela preparação. Em até 4 vezes. Então, é muita coisa. Mas aí a gente não está no nosso, né, habitual ter uma panela de ferro, mas quem tiver pode começar a usar essa estratégia. O cálcio, ele é um mineral encontrado em maior abundância no corpo humano. O cálcio no organismo tem papel fundamental, sendo eles função muscular, participa da estrutura dentária, estrutura dos ossos, função nervosa, coagulação sanguínea, ou seja, muito importante. O ovo-lacto apresenta níveis iguais ou maiores de consumo de cálcio que onívoros. Olha, já os veganos precisam prestar atenção nos alimentos fontes de cálcio. Vegetais verdes escuros, leguminosas e alimentos fortificados são uma das principais fontes de cálcio. Os inibidores de cálcio, a gente tem que prestar atenção nisso na hora de preparar um plano, né? Porque no mesmo gênero alimentício pode ter o cálcio, mas também ter o seu inibidor, sendo ele fitato, oxalato, tanino. E algumas estratégias que a gente usa de potencializadores do cálcio para ajudar na absorção são os oligosacarídeos, a inulina e a oligofrutose. A gente usa muito fibra, né, para ajudar ali na maximizar a absorção do cálcio. Ou seja, quem é ovo-lacto come ali um iogurte, uma aveia, né, um farelo de aveia que tem mais proteína, já entra junto. Então, é possível.
Os vegetarianos precisam consumir cerca de 20% a mais de cálcio, né? A recomendação para um indivíduo onívoro é de 1.200 miligramas por dia, do vegetariano vai para 1.200 a 1.500 miligramas por dia. Orientações nutricionais para o cálcio, né? Hortaliças com baixo teor de oxalatos, que é o brócolis e a couve. Lembrando que o oxalato, né, atrapalha ali na absorção do cálcio. Sucos de frutas fortificados com malato e citrato de cálcio, fontes de cálcio altamente biodisponíveis. Tofu é uma fonte ótima de cálcio. Extrato de soja e aveia enriquecidos. E eu deixo um adendo aqui, que é importante a gente considerar níveis adequados de vitamina D. A exposição a alimentos fortificados fora insuficientes para atender às necessidades. Encontraram níveis baixos de vitamina D em indivíduos, tanto vegetarianos e onívoros, o que acaba que baixa vitamina D, tem baixa absorção de cálcio. As duas vitaminas, cálcio e vitamina D, andam sempre juntas. Aí, suplementação de 5 a 10 microgramas dia, tanto para vegetarianos como para onívoros, é recomendado. Porque pessoas onívoras já possuem baixa... nós, né, aqui na nossa região, duvido quem passa aí 15, 20 minutos tomando um sol no nosso sol. Então, a gente, pessoas normais, temos pouca ou muita deficiência de vitamina D. Aqui eu trouxe um estudo, qualidade nutricional de dietas e estado nutricional de vegetarianos, onde mostrou, né, o resultado, a inadequação de cálcio foi evidente em indivíduos, e de vitamina B12 em 49 dos participantes. Ou seja, né, prestar atenção nessa ingestão de cálcio nessa dieta. É de suma importância. E esse outro estudo, avaliação da oferta nutricional de dietas vegetarianas do tipo vegana, né, de Siqueira. Os resultados indicam que a dieta vegana atende às recomendações nutricionais para quase todos os nutrientes, exceto para as vitaminas B12 e D e para o mineral cálcio, que deve ser suprido através do uso de suplementos ou alimentos enriquecidos. Que aí é o que eu falei, a gente entra naquela recomendação de 5 a 10 microgramas por dia. Zinco é um outro mineral muito importante que temos que prestar atenção, né, no plano alimentar do vegetariano, porque ele atua no sistema imune, apresenta função estrutural, principalmente ali de células, né, de DNA também, e regulação. Fontes de zinco: cereais, principalmente os integrais, carnes, né, e as leguminosas. A ingestão de zinco por vegetarianos pode ser precária, visto que os produtos de origem animal tendem a fornecer de 40% a 45% dos produtos da oferta e os lácteos só 20%. Ou seja, a ingestão de zinco deve ser 50%, metade a mais do que para o indivíduo onívoro, né? Homens é de 21 miligramas por dia e mulheres de 12 miligramas por dia. O ácido fítico é o principal inibidor que é encontrado nas leguminosas. Ele é o principal inibidor e é encontrado nas leguminosas, cereais integrais e sementes e nozes. Todas as técnicas aplicadas, isso é importante, para melhorar a biodisponibilidade do ferro, lembra? Deixar de molho, germinação, moagem, também pode ser aplicada nos produtos que são fontes de zinco, porque nos produtos fontes de zinco, a gente também tem o ácido fítico. Métodos para diminuir os fitatos: fermentação, moagem e germinação, ou adição de fitase. Inibidores: fitato, oxalato, cálcio, tanino. Potencializadores: a estratégia que a gente usa, né, para potencializar a absorção do zinco. Adicionar proteína na alimentação. No caso, para ovo lácteo é mais fácil, que a gente pode estar colocando um ovo, né? E ácidos. Esses ácidos pode ser o ácido málico, que é aquele que eu falei que também dá para ser encontrado na maçã,
o ácido lático, que pode ser encontrado em queijos azedos, e os ácidos cítricos. O tipo de proteína é muito importante, né? Como eu acabei me adiantando, mas o tipo de proteína tem que ser a proteína de alto valor biológico. No caso dos ovo-lácteo, o ovo é uma excelente fonte de proteína de alto valor biológico. Ácidos graxos de ômega 3, é muito importante estar falando disso, né? Porque uma das principais fontes de ômega 3 são os peixes que a gente conhece mais. Mas eu vou trazer para vocês outras estratégias, né? Função do ácido graxo, estrutura das membranas celulares e participa de vários processos metabólicos. Os ácidos graxos, nós temos da série N6 e da série N3. Da série N6 é o ácido linoleico, o AL, né, AL, e N3, alfa-linoleico, o ALA, o eu sempre erro esse nome, eucosapentaenoico, que é o EPA, e o tocohexanoico, que é o DHA. Onde a gente pode estar encontrando esses óleos? Da série N6, a gente pode estar encontrando principalmente em girassol, milho, soja, algodão, gergelim, e da série N3, linhaça e óleo de linhaça. É importante estar falando isso, principalmente desses óleos que é uma parte da nossa classe demoniza, que são os óleos de girassol, milho, soja, algodão, porque falam que não é saudável, né? Mas a gente está vendo aqui que esses óleos contêm vitamina, ômega, ácido graxo 6, né, da série 6, e é que é importante, a gente só precisa ter um equilíbrio entre a série 6 e a série 3, né, porque o da série N6, ele é pró-inflamatório, e N3 é anti-inflamatório, então precisamos ter um equilíbrio. Por que a gente fala que esse óleo de girassol, de soja, de milho faz mal? Porque a pessoa acaba comendo mais, tendo essa proporção que era para ser equilibrada a mais, o indivíduo fica inflamado. Um adendo é que, lembra daquela fotinha que eu coloquei no início, que ser vegetariano é isso e não isso? Porque desse lado, produtos industrializados, ultraprocessados, tem muita gordura trans, né? O que tem muito ácidos graxos da série 6, e isso faz com que ocorra esse desequilíbrio. O vegetariano que começa por conta própria, sem buscar orientação, ele consome mais, entendeu? É isso que eu quero dizer. Uma forma de aumentar a ingestão de EPA e DHA é aumentar a ingestão de ALA, porque EPA e DHA, a principal fonte deles são os peixes, principalmente peixes de água profunda. Esses peixes criados em cativeiro, eles não vão ter tanta proporção ali de ácidos graxos da série 3, né, N3, só se o criador suplementar a ração deles com ômega, mas é difícil disso acontecer. Então, peixes de águas profundas e geladas, realmente que vão ter ali o ômega 3 purinho. Já que o vegetariano não come peixe, como ter essa ingestão de ômega? Aumentando a ingestão de ALA, que aqui tem o óleo alfa-linolênico, o ácido alfa-linolênico, que é encontrado principalmente na linhaça e chia. As orientações nutricionais para os, né, que a gente costuma passar, que eles atendem em média de 50% a 60% das recomendações diárias e deve ser adicionado aí 0,5 gramas de ALA por dia. Onde a gente encontra, que eu falei, na linhaça. Você está ingerindo ali uma colher de chia ou linhaça por dia, o indivíduo já consegue alcançar essa recomendação de ômega 3. Diminuir alimentos que contêm gordura saturada e trans, porque, principalmente as trans, né, são feitas à base de óleo, de milho, soja, vai ter muita proporção de ômega 6, que é pró-inflamatório.
Aí eu trouxe aqui a recomendação, mais ou menos, para a gente conseguir atingir essa a ingestão diária, né, de 1 a 3 colheres de chá de óleo de linhaça, 1 a 2 colheres de sopa de semente de linhaça moída. É importante isso, da linhaça moída, você moer a linhaça na hora do preparo, na hora que você vai usá-la. Por quê? Se você moe antes, se você compra aquela linhaça moída antes no supermercado empacotadinho, ela já vai perder ali o grau de ômega 3, vai se perdendo. Se você moer ela na hora, você vai estar ingerindo bem mais ômega 3. 1 colher de sopa de óleo de canola. Você pode estar encontrando, né? São estratégias que a gente usa. Lógico que costumo dizer que o indivíduo realmente é individual, o indivíduo é individual, então a gente vai trabalhar nessa proporção. Não quer dizer que fulano vai ter que ingerir 3 colheres de chá e o outro também, né? A gente tem que trabalhar esse senso. Onde podemos encontrar o ômega, né? Abacate, sementes, castanhas, azeitonas, soja. Eles são ótimas fontes de ômega 3, 6, tudo questão de equilíbrio. E a gente encontra tudo sem precisar ingerir carne, o que é bonito. Chegamos na vitamina B12, ela é muito importante, é um dos tabus, né, que quando se fala de vegetarianismo, a gente tem que falar da B12, porque ela é necessária, ela ajuda na síntese da metionina, que é um aminoácido, a partir da homocisteína, e para a síntese de succinil-CoA a partir da metilmalonil-CoA. Essa vitamina, ela atua muito no sistema nervoso, né, tanto que a deficiência dela, a gente pode ver alguns sintomas, como fadiga, fraqueza, anemia, macrocítica, né, megaloblástica, transtornos neurológicos. Se não cuidado, estudos já saíram falando que a deficiência grave de B12 pode estar evoluindo ali com um grau de Alzheimer. A B12, pulei esse ponto, é necessário B12 para o desenvolvimento e maturação das células vermelhas, as células do sangue. Então, olha como ela é importante, né? O desenvolvimento e maturação das células vermelhas. Precisamos de B12. Para ser absorvido no organismo, ela precisa se ligar ao fator intrínseco produzido no estômago, ou seja, quando a produção de ácido clorídrico está alterada, a absorção é prejudicada, a absorção da vitamina B12. Então, por exemplo, indivíduos que têm gastrite, que a gastrite não está regulada, está atacada, até mesmo paciente bariátrico podem ter essa deficiência, essa dificuldade de absorção da B12. A vitamina B12 está presente em produtos de origem animal. Em casos de vegetarianismo estrito, que é aquele que não consome absolutamente nada de produto animal, de origem animal, pode haver necessidade de suplementação. Veganos que não suplementam podem ter concentrações séricas mais baixas que os onívoros. Podem apresentar concentrações elevadas de volume corpuscular médio, é o tamanho da célula. Então, o indivíduo vegano mesmo, que não suplementa, que não faz o uso da suplementação, ele pode ter níveis muito baixos. O onívoro, bem lembrado, para falar para vocês, o onívoro, o indivíduo que come carne, ele pode também apresentar essa deficiência de B12, não só os vegetarianos, né? Isso também já caiu por terra, esse tabu, meu filho, as mães que costumam dizer, não vai ficar fraquinho, né? Se você for comer só mato. Não. As pessoas que comem carne também podem ter deficiência de B12. Os exames muito utilizados, né, para ver a quantidade de B12 no organismo, a gente pede vitamina B12, homocisteína, esses dois andam juntos. Pouca vitamina B12, a homocisteína se eleva muito. E o outro exame é holotranscobalamina, só que esse exame é muito caro e ele não é muito costumeiro ser pedido, né?
Lacto e ovo vegetarianos podem ter ingestão suficiente da vitamina, mas precisa ter atenção ao consumo de ovo e leite, caso contrário, a deficiência ocorrerá. Porque, como está ali em cima, a B12 é presente em produtos de origem animal. Ovo e leite são de origem animal, então elas têm a porçãozinha ali da B12. Só que precisa ser bem, né, distribuído, ser bem regulado. E por isso esse lembrete, que se não for bem distribuído ao longo do dia, a pessoa, o indivíduo ovo-lacto ou lacto vegetariano pode ter a sua deficiência de B12. Dietas vegetarianas são ricas em ácido fólico, que pode mascarar os sintomas da deficiência de B12, pois a falta desses nutrientes leva à anemia megaloblástica. A gente da nutrição escuta muito isso, né? Ácido fólico, B12, fator intrínseco, que, se não cuidado, causa essa anemia megaloblástica. Indivíduos vegetarianos costumam ingerir frutas muito cítricas, justamente pela estratégia. Só que quando esse teor do ácido fólico for muito alto, às vezes ele pode mascarar a deficiência de B12. E a pessoa pode estar com anemia e não sabe. Quando há falta de suplementação, quando precisa ser suplementada a B12, ela pode ser por 3 vias. A via oral, que normalmente é feita com indivíduos já saudáveis, né, que não tem nenhuma patologia, principalmente no trato gastrointestinal, ou pela via sublingual, que é aqueles pacientes que provavelmente têm doença de Crohn, passou por bariátrica, tem a gastrite não está regulada, ou quando a deficiência é muito, muito grave, é por meio intramuscular. Só que aí é só com o médico. O nutricionista não pode estar fazendo essa prescrição. Adultos com idade superior a 14 anos precisam de 2,5 microgramas por dia da B12. Esse lembrete é importante. As bactérias intestinais produzem vitamina B12. Ah, Sara, então beleza, a gente tem vitamina B12, não precisa. Mas engana-se. O local de produção fica abaixo do sítio de absorção, sendo eliminados nas fezes. Ou seja, as bactérias fermentam, produzem B12, mas a gente não absorve, vai tudo para as fezes. Plantas não precisam de B12 para fazer suas atividades metabólicas. Algumas algas utilizam para realizar seus processos metabólicos, obtendo por meio de parceria com as bactérias, né? Então, a planta com a bactéria acaba produzindo pouca assim, quantidade pequena de B12, o que leva muitas vezes ao engano, né? Tipo, a pessoa suplementa com clorela, espirulina, pensando que tem B12. É o que a gente fala que são os análogos, né? Essas microalgas são análogas de B12. Porque, como eu falei, as plantas, elas sintetizam, elas acabam produzindo B12, junto com as bactérias. Nori, que é uma alga, e clorela são as mais ricas em B12, mas essa vitamina é inativa para os seres humanos e às vezes podem atrapalhar na absorção da própria B12, pois os análogos que são encontrados nessas algas competem pelo mesmo sítio de absorção. Ou seja, você vai estar lá tomando sua clorela, espirulina, comendo nori. Nori a gente pode encontrar muito no sushi, né? Aquela alga do sushi. Você vai acabar manipulando elas, ingerindo elas, mas vai estar atrapalhando a absorção, a real absorção da B12. Não se pode levar em consideração alimentos fontes de B12. São eles: tempê, miso, espirulina e shoyu. Por exemplo, o que eu quis dizer com isso? Consumir eles com o intuito de ter vitamina B12, né? Porque eles têm como a gente chama, os análogos de B12. Eles atrapalham a absorção real da B12. Sobre a consulta, né, de um paciente vegetariano. A gente pensa que é diferente, mas não, ela é bem parecida com uma consulta de um paciente onívoro, só que a anamnésia, no ato de marcar a consulta, eu já pergunto o seu objetivo, né? Quando já me vem falando que é vegetariano, eu já sei que eu vou ter que usar uma anamnese
mais detalhada, não que para um paciente normal não seja, mas, por exemplo, eu vou perguntar sobre hábitos de vida, alimentares, principalmente função do intestino, porque quando o indivíduo já começa por si só uma dieta vegetariana, ela acaba que tem o intestino já fica produzindo muitos gases, fica distendido, porque tem todo ali um processo de fermentação. Que a pessoa não deve ter feito o preparo da leguminosa ou está consumindo algum produto, alguma leguminosa que produz muito gás. Se faz uso de algum medicamento e suplementação, né, é importante, porque às vezes o paciente já chega e fala, sou vegetariano, vou virar vegetariano, não vou precisar comprar proteína, né? O whey, só que vegano, não. Dependendo dali da sua rotina, não vai precisar. A avaliação física também é normal, antropometria, bioimpedância, a fita inelástica, né, bem normal. A gente faz questão de fazer isso em paciente vegetariano, principalmente se ele for treinar, fazer alguma atividade física, né, porque a gente consegue mostrar para ele a evolução de ganho de massa, de emagrecimento, seja qual for o seu objetivo, né, além de ter ali um plano vegetariano adequado. Os exames bioquímicos são importantes para avaliar as deficiências, ajudando a traçar intervenções nutricionais adequadas. No ato ali de marcar a consulta, eu já pergunto se tem exames bioquímicos recentes, no mínimo de 3 meses, peço para levar, porque aí eu já vejo quais foram pedidos. Se eu ver que está faltando principalmente B12, gosto muito de pedir B12, faço o pedido, né? Porque a gente consegue ver como trabalhar na intervenção nutricional. Como melhorar a absorção de ferro, consumo de fibras, utilização de gorduras boas, saber a combinação certa de cereais e leguminosas, tudo isso eu tento passar logo na primeira consulta com o paciente, porque é importante ele sair com isso na cabeça. No ferro, no almoço, tem que ter a fruta cítrica ou suco cítrico, que tem a fruta com vitamina C ali, né? Para ajudar nessa absorção. Consumo de fibras para ajudar nesse trânsito intestinal e também na fermentação, porque as fibras acabam que servem de substrato para as bactérias fornecem, né, alguns nutrientes para a gente. Esse ponto da utilização de gorduras boas é super importante de estar falando, né, justamente lá pelo início da apresentação, que o vegetariano às vezes troca, né, a comida de verdade pela comida industrializada, pensando que está abalando aqui, mas não. Saber usar a combinação certa de cereais e leguminosas. Esses pontos são importantíssimos falar para o paciente, assim, logo de cara na primeira consulta, né, a orientação nutricional que a gente dá. É preciso falar sobre o que se deve comer nesse estilo de vida, mostrar que uma alimentação saudável é o primeiro passo para ocorrer mudanças no comportamento alimentar. Ou seja, você tem que ensinar ele ali na primeira. Não tem essa de esperar retorno, não tem. É por isso que o recomendado, né, pra gente ali é uma consulta de 1h30, 2 horas, eu tô beirando as 2 horas, porque gosto que saia de lá com os pingos nos is, né? Justamente para ele começar a ter essa alimentação mais saudável e, né? Porque a gente vai mudar. Pensem aí, a gente vai mudar de se alimentar. Então precisa ser gasto um bom tempo explicando tintim por tintim. Eu falo isso não só para o vegetariano, mas para um paciente, né, normal, que é ali que está com o intuito do emagrecimento, da qualidade de vida. Aqui foram algumas referências que eu utilizei. E tem uma frase que eu vi recentemente, essa frase mexeu muito comigo, eu trouxe para vocês, porque realmente é verdade. De Hipócrates, né? Tuas forças naturais, as que estão dentro de ti, são as que vão curar tuas doenças. Ou seja, a gente só precisa alimentar essas forças, nutrir de nutrientes do bem, para poder ter ali a cura que a gente muitas vezes precisa, né?
Às vezes ali é uma queda de cabelo, uma unha fraca, uma enxaqueca, é a falta de um nutriente. Eu digo isso para o público em geral, tanto vegetarianos como onívoros, né? Tuas forças naturais, as que estão dentro de ti, são as que vão curar tuas doenças. A gente só precisa saber usar essas forças. E obrigada, foi isso. Espero as perguntas agora. Qualquer dúvida, pode mandar e-mail. Também respondo pelo Instagram, né? E é onde vocês vão me encontrar. Eu agradeço a oportunidade, agradeço muito, fico muito feliz de estar aqui falando para vocês, até porque ano passado era eu, né, no lugar, então é muito bacana estar assim. Sara, muito obrigada pela sua fala. Nós separamos aqui alguns questionamentos que os participantes colocaram no chat, tá? Então, eu vou estar fazendo, então, esses questionamentos para você. Em relação ao valor gasto na dieta, você acha mais caro uma dieta onívora ou uma vegana, sem considerar os ovolactos, lácteos ou ovo-vegetarianos? Então, o indivíduo vegano total, né? Às vezes sai um pouco mais caro do que o ovo-lacto, porque ele já, por exemplo, já vai ter que consumir um pouco mais de cogumelo. A gente sabe que cogumelo aqui na nossa região não é barato, né? Às vezes vamos ter que comprar uma proteína vegetal e a proteína vegetal também não é barata, às vezes é o dobro do preço. E ser vegano, na minha opinião, é um pouco mais caro que ser vegetariano, ovo-lacto, enfim. Ok. Sara, uma outra pergunta também do Lucas, em relação aos atletas de bodybuilder. Eles conseguem ser veganos e terem o mesmo desempenho de um atleta onívoro? Sim, às vezes até melhor, justamente porque ele acaba aqui comendo bem mais nutrientes do que, vamos dizer assim, um atleta normal, né? Já vi estudos e até mesmo documentários que mostram atletas bodybuilders mostrando mais desempenho, tanto físico como na aparência, né? Às vezes até tem, eu gosto de falar isso, principalmente para os homens, né? Nesse documentário ele mostrou, tipo, atletas falando da, vamos dizer assim, da saúde íntima, que melhorou o desempenho dele, né? Entre quatro parênteses. Porque justamente a gente acaba aqui, numa dieta onívora, a gente não come salada, não come legumes, verduras. Aí vira vegetariano, a gente acaba que aumenta essa quantidade, coisa que o onívoro também precisa, aumentar essa quantidade. Então, ele, às vezes, até melhor, um atleta vegano, bodybuilder, o desempenho dele ser melhor do que um onívoro, atleta onívoro. Certo. Bom, temos aqui mais uma pergunta. Se é possível uma criança ter uma dieta vegetariana ou vegana? Inclusive, eu não abordei tanto, né, porque ia ser muito específico, mas dá sim, tanto grávidas terem ser desse estilo vegetariano, quanto a criança nascer, se desenvolver, virar adolescente e ser vegetariano também. Tudo com acompanhamento nutricional dá para fazer, né? A gente vai ter que, principalmente na gravidez, a gente vai ter que suplementar um pouquinho mais de algumas coisas, ácido fólico, né? Ferro, mas dá sim. Sara, eu não consegui observar mais nenhum questionamento aqui no chat, então eu gostaria, né, de frisar mais uma vez que foi uma satisfação poder ouvir você sobre esse tema. No chat apareceram inúmeros comentários carinhosos a seu respeito. Isso não podia ser diferente, porque você e toda a sua turma traçaram uma ótima vida acadêmica, que deixa os seus professores, os colegas, né, da UFAC com muito orgulho e com muitas saudades. Então, Sara, nós agradecemos a você, em nome da comissão organizadora e do curso de nutrição, né, e nos colocamos à disposição de você para próximas parcerias. Quero dizer também que eu agradeço mais uma vez aos nossos intérpretes, Gleice, Sônia e Fábio, e toda a nossa gratidão à equipe que está por trás de toda essa live que está... Live não, né? De toda essa semana que está acontecendo.
Aos participantes, eu queria que eles não se esquecessem de preencher o formulário do Google Forms para que a gente possa proceder com a certificação, tá? Então, nós iremos dar um pequeno intervalo e às 18 horas nós vamos voltar nesse mesmo link com a palestra O Nutricionista na Linha de Frente do Covid-19, que vai ser proferida pelo especialista Celso Ritter, o nutricionista, né? Especialista Celso Ritter. Então, Sara, fique à vontade, se você quiser fazer uma fala final, a casa é sua. Prof, acabou de surgir uma pergunta aí, que eu estou vendo aqui, da Malu. Tem alguma dica para quem está começando a transição alimentar para o vegetarianismo? Tenho. Eu costumo dizer para começar sempre pelo ovolacto vegetarianismo, né? Que você vai continuar comendo ovos, queijos, tomar leite, mas assim, vamos começar. Quero ser vegetariano. Fica um dia sem carne. A Sociedade Brasileira de Vegetarianismo, ela tem até uma campanha, né? Segunda sem carne, que incentiva a toda segunda-feira a gente não comer carne de nenhum tipo. Então, começa pela segunda. Depois conseguiu legal, viu que é possível? Tenta na quarta, depois na sexta. Depois, na próxima semana, fica essa semana sem comer carne. E daí vai 15 dias, um mês, 2 meses. E é isso. Começa pelo ovolacto vegetariano. Se você se adaptar, normalmente o indivíduo que já é ovolacto, ele tende a depois modificar para lacto vegetariano ou ovolacto. E assim vai evoluindo. Mas é aos poucos. E é isso, eu tenho que, meu Deus, agradecer muito, muito, muito você, a coordenação, né, o CA, meu Deus, super atencioso, muito obrigada pelo convite, amei. Só tenho a agradecer, tô gratidão aqui, ó, que nem a Eline. Então, ótimo, Sara, já que não surgiu mais nenhum questionamento no chat, eu finalizo aqui, então, essa sessão, né, de palestras agora pela tarde, e a gente retorna às 18 horas nesse mesmo link. Então, muito obrigada a todos. Obrigada. Até mais.